Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Minuto do Alerta. E pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer o que? Um react, tá? Um vídeo um pouquinho diferente aí dos que a gente costuma fazer. Mas ele tem a ver com pirâmide, tá? É um react, mas ele tem a ver com pirâmide. Vou reagir que é um vídeo do Rafael, lá do canal Ideias Radicais. Ele fala do Nando Moura lá. E daí ele acabou divulgando uma pirâmide sem saber que era pirâmide. Vamos ver o que ele vai falar. Então, eu não assisti o vídeo ainda. O YouTube me recomendou o vídeo agora. Daí eu achei interessante fazer um react aqui sem ver o vídeo, né? Porque se é um react, talvez fique um negócio mais natural você não ver e ver junto aqui. Então vamos lá. Beleza? Deixa eu dar um play aqui. Vamos lá. Uma forma de ser um exemplo para a humanidade de o que é ser um ser humano desprezível, do que é ser o... Quando eu acho que o Nando Moura não consegue mais encontrar uma forma de ser um exemplo para a humanidade de o que é ser um ser humano desprezível, do que é ser o contrário exemplo do ideal humano, aquilo que você mostraria pro seu filho. Filho, não seja assim. Ele vai lá e resolve reviver uma coisa que aconteceu em 2020 sobre quando eu quase cometi suicídio. E resolve devotar 9 minutos de conteúdo, metade do vídeo dele, sobre isso, pra tirar sarro, falar eu avisei, mostrar que ele estava correto o tempo todo e criar conteúdo em cima. Toda uma discussão de uma vez que eu divulguei uma empresa que era um golpe e pessoas tiveram prejuízos, e meio que me força a mão de eu explicar melhor o que aconteceu, o contexto de tudo o que está acontecendo e dar uma resposta a ele dessa situação toda. Não obstante o fato também que ele mente no vídeo e faz algumas outras coisas também que precisam ser abordadas. Eu não scriptei esse vídeo, eu só fiz umas anotações aqui de coisas que eu preciso lembrar e eu acho que é melhor eu fazer esse vídeo assim. Porque, sei lá, me veio na cabeça isso. Qual é o contexto? O que aconteceu? Como, sem dúvida nenhuma, todos vocês viram, o Milei cometeu o erro de divulgar uma empresa, divulgar um golpe de cripto, que causou prejuízos e tudo mais. Eu fiz um vídeo sobre isso, explicando os casos e tudo mais, tá no meu vídeo anteprévio, é esse? Anteprévio, essa palavra existe? Não sei de onde que eu tirei isso. E ele resolveu fazer um vídeo sobre isso, porque, claro, não existe uma treta onde Nando Moura não está. E ele devota alguns minutos pra explicar mais ou menos isso, alguns outros minutos pra falar as nulidades que ele sempre fala, e 9 minutos inteiros pra relembrar desse caso, trazer isso, colocar minha cara na tela lá e tudo mais e expor isso. Sim, vários anos atrás eu divulguei uma empresa que era um golpe de pirâmide, várias pessoas investiram por causa disso, tiveram prejuízos significativos por causa disso. E o que aconteceu logo depois, né? Quais foram os eventos depois? Um momento que eu tava passando por várias dificuldades na minha vida, que não interessa agora, mas uma sequência curiosa de familiares morrendo. E no meio disso tudo, dificuldades financeiras, no meio disso tudo, várias coisas. E eu tinha um contrato, NDA, várias coisas ali que poderiam me gerar problemas caso eu falasse alguma coisa. Então eu fiquei quieto por orientação. O que gerou uma revolta em várias pessoas que eu acho perfeitamente compreensível. Não tô culpando ninguém, eu acho que é bem compreensível. Passou-se um tempo, algumas pessoas esqueceram e tudo mais, mas um outro ser humano extremamente desprezível fez alguns conteúdos implicando que eu era sócio do golpe. Apresentando, assim, bosta nenhuma de evidência. Mas assim, nada. Inclusive, eu sei que um vídeo vai ser interessante quando eu descubro ele por advogado me ligando perguntando se eu quero ajuda pra processar a pessoa. Eu acho que esse vídeo bateu o recorde de pessoas me ligando falando, você quer advogado? Eu falei, não, deixa o cara. Eu acho que ele é uma das piores seres humanos, top 5 seres humanos, piores seres humanos que eu conheço na minha vida, junto com o Nando Moura no top 5. E olha que eu conheço muita gente da política, hein? Mas deixa o cara, não fica quieto nisso. Em cima disso, um portal de criptomoedas fez uma matéria completamente canalha, basicamente replicando todas essas acusações com absolutamente nenhum fundamento, expondo isso pra mais gente. Quer dizer, já tava... Era uma época que eu tava com uma crise de depressão bem significativa. Então não só eu já tava numa situação assim, mas aí eles somam isso, né, compound isso com... Vamos também acusar o cara de indiretamente ser sócio. Quer dizer, é uma acusação explícita. Como o covarde faz, né? Eles não vão, fala e tudo mais. Ele fica ali no cagão, né? O covarde. Tacaram isso e veio uma ligação de alguém desse portal, também, magnaníssimo canalha, com a matéria pronta, basicamente perguntando assim, você quer comentar? Isso é a receita do canalismo jornalístico, sabe? Tipo, a gente já tem uma release completa em você que te destroça completamente. A gente só quer saber se você quer adicionar alguma coisa assim pra gente colocar ali no fim. E também acusando várias outras pessoas, um negócio maluco, assim, e eu tive que explicar pro cara um monte de coisa, e claramente tá pouco se fudendo. E eu falei, bom, mas vai ser publicado? Vai, você tem, tipo assim, 2 horas pra responder alguma coisa a isso. Eu tava em viagem, eu tava trabalhando, era época de eleições de 2020, tava viajando por todo o sul do Brasil a trabalho, apoiando candidatos, tentando compensar de várias formas os problemas, os erros, os prejuízos que eu causei. Então eu tava no meio, acho que eu tava em fucking Caxias do Sul. Muita chuva, causa, etc. Tava ajudando o candidato e tudo mais, um monte de coisa. Eu tinha 2 horas pra resolver o que eu ia falar, o que eu ia fazer. Liguei pra um advogado que eu considero muito, ele me aconselhou, falou, cara, vamos tentar ver o que a gente dá pra fazer. Montamos uma resposta, colocamos, cara, colocaram a resposta lá no artigo canalíssimo.
E no dia seguinte eu tinha que dirigir pra Blumenau, de Caxias do Sul pra Blumenau, leva 12 horas. E isso tudo me voltou vários sentimentos, me voltou várias coisas, a matéria foi exposta, um monte de gente começou a comentar, um monte de gente abertamente falando pra eu me matar. Assim, comentários, dezenas desse tipo de coisa, assim. E eu tava na estrada, quem conhece a estrada de Caxias pra Blumenau sabe que no começo ali tem uma área de serra muito grande, e eu considerei jogar meu carro pra fora da estrada. Logo depois disso, eu tive um momento de parar e pensar um pouco na vida. Eu parei numa cidade logo depois, não me lembro qual que foi. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma live, vou falar sobre isso aqui, vou enterrar essa bosta, pelo menos, né, sei lá. Eu avisei, na época eu era casado, eu avisei minha esposa, falei, avisa minha mãe que isso vai acontecer, só pra vocês não serem pegas de surpresa. E eu falei sobre, né, tem inclusive o print que ele colocou no monitor ao longo de todo o negócio ali, é aquele momento, em que eu basicamente dei um breakdown completo. Por que eu fiz isso, eu não sei. Certamente não estava com plenas faculdades, né, mas... então aquela foto que ele colocou é isso, né. E aí esse jornal canalha alcança uma nova plataforma de nandomorismo, de ser uma pessoa desprezível, e faz uma matéria sobre isso. Quer dizer, nenhum clique vai ser perdido, né? Não podemos nunca perder uma oportunidade de ganhar assim, 1000 cliques em cima disso, né? Caramba, bicho, é fascinante. Sabe, depois, quando eu tive a minha conversão, eu entendi mais profundamente o que é o maligno. Mas, de vago. Isso deu várias discussões. Logo depois que essa matéria saiu, inclusive, veio ainda mais mensagens de gente falando que eu deveria, de fato, ter me jogado da serra. E o assunto meio que morreu um tempo depois. E o que eu falo durante aquele vídeo é que não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Porque não tem nada que eu possa fazer sobre o prejuízo que foi causado. O que eu posso fazer é dedicar o resto da minha vida a tentar fazer coisas boas. E eu falei isso no meu vídeo sobre o Milley. Uma citação da mesma reflexão que eu tive. Eu posso dedicar minha vida a fazer tantas coisas boas que no fim das contas isso vai ser 2 linhas na minha biografia. Porque o proporcional vai ser tão grande que é isso que tá no meu controle. Tipo, se você está no curso de tentar fazer uma coisa boa, e quanto maior você fica, quanto mais influente, mais poderoso, por falta de outra palavra, você fica, mais responsável você fica, maiores são as suas cagadas. E você não vai ser perfeito. Eu acho que um cristão não teria dificuldade com a noção de que você não é um ser humano perfeito. De que existem erros e problemas dentro de você que vão levar a coisas. E eu falei sobre o Milley. Falei, olha, ele não pode controlar o que ele fez. O que ele pode controlar agora é que ele pode falar, pô, o que a gente pode fazer pra compensar o mundo, pra fazer um bem no mundo, de maneiras que, ok, agora estamos com uma dor de cabeça, mas no grande salto das coisas, quando eu tiver que prestar contas, eu falo, não, mas eu me arrependi, o erro foi feito, fazer o quê? Mas olha, fiz essas outras coisas boas, posso passar pelo portão? Ou não? É isso. E aí ele traz isso tudo no contexto do vídeo do Milley e coloca lá na tela pra falar, tá vendo? Ah, porque a gente avisou, porque a gente falou. É mentira. O filho da puta ainda mente. Eu e o Nando Moura tivemos um tiroteio de vídeo significativo em 2016 sobre anarcocapitalismo, em que tudo que ele guardou pra ele foi o tirando sarro do cara. Aliás, aquele negócio de eu fazer criar Nando Moura foi assim, eu pensei, esse dejeto de ser humano vai de alguma forma criar algum apelido, alguma coisa, e vai tentar fazer, e eu sei que ao longo do meu vídeo eu vou ter erros. Então deixa eu fazer uma coisa estúpida meio óbvia aqui, porque ele vai pular nisso aqui e talvez não vai focar no resto e tudo mais, e funciona perfeitamente, é fantástico, como esse tipo de caráter é previsível. Eu faço isso recorrentemente. A gente teve esse tiroteio lá em 2017, depois a gente teve um segundo tiroteio lá em 2016, depois a gente teve outros em 2017 sobre Bitcoin, em que ele tava lançando os cursos dele, vendendo as coisas dele, o curso de investimento dele que tinha aula de guitarra dentro. E no meio disso, ele falou umas coisas de Bitcoin lá que o galera falou, cara, ele tá falando coisa nada com Bitcoin. Eu respondi ao vídeo apresentando porque ele estava falando nada com Bitcoin, foram uns 2, 3 vídeos, eu revi eles e as respostas dele. Em nenhum momento a gente falou dessa empresa. É até irônico, porque tem um dos vídeos em que eu falo que se uma empresa promete retorno é golpe. Mas ele não falou datas. E aí ele vem e usa esse que foi o pior momento da minha vida pra falar eu avisei que isso aqui era problema, era golpe, sendo que é pura e simplesmente mentira que ele avisou que ele falou alguma coisa sobre golpe. O nosso debate foi sobre Bitcoin. Em que vale lembrar, na época ele tava falando, não entre nisso, não faça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem até um tweet dele relativamente famoso que ele fala contra o Bitcoin e tudo mais. Tava em 16 mil dólares. Hoje tá em 95, 100, alguma coisa assim. Então, e ele fala isso, não, porque o tempo provou que eu estava certo, o tempo não sei o quê, e tira sarro, e humilha, e faz pelidinho, e dá gritinho, é aquele jeito asqueroso que você mostraria pro seu filho pra falar, filho, não seja assim quando você crescer. Aliás, não, Moura, você contribuiu pro meu crescimento como humano, porque quando eu tava crescendo no YouTube, assim, e tudo mais, eu olhava pra você como um constante lembrete de, cara, não seja ele. Você vai tirar sarro de alguém, você vai dar uma cutucada e tudo mais, pode fazer, mas não seja um Nando Moura. Sabe, pelo menos essa utilidade no planeta Terra você tem de ser o bêbado da vila, de constantemente lembrar as pessoas que se elas cometerem 2 ou 3 erros graves na vida, elas podem vir a você. Mas, devagar. O ponto é, ele usa isso pra falar, olha, eu tava certo, eu avisei, eu falei, não, você não avisou porra nenhuma. Você escavou a vez que eu quase me matei pra falar que você tava certo o tempo todo, sendo que a gente nem sequer discutiu esse assunto, a gente discutiu Bitcoin e você tava errado. Porra aí, velho, aí ele jogou sujo, hein?
esse ser humano é. E existem linhas, sabe? Quando você é um produtor de conteúdo, quando você tá na política, de várias formas diferentes, existem certas linhas que você não cruza. Tipo, vocês lembram quando o Marçal falou que a Tabata... Mas contra o Tiff ele ficou quietinho, né? Contra o Tiff ele ficou quietinho, não quis prolongar a conversa, não. Começou lá a fazer as brigas dele, daí o Tiff começou a desenterrar algumas coisas dele lá, e começou a mostrar a hipocrisia, começou a mostrar as coisas erradas que ele fazia, né? As falácias, aí foi indo, ele teve que ficar quieto, hein? Amaral era culpada pelo suicídio do pai dela. Eu botei um puta tweet falando, Marçal, olha, eu concordo com algumas ideias com você e tudo mais, mas se a gente normaliza usar uma coisa dessas, não que você tá errado, inclusive, não teve nada, não tem nada disso, mas se a gente normaliza esse tipo de coisa, você entende que isso vai virar contra você? Ah, mas os outros já usam contra mim. Você tem a opção de ser um ser humano decente diante da indecência. De novo, é uma coisa que eu acho que um cristão não teria dificuldade de compreender. Que diante da possibilidade do erro, você é constantemente convidado ao acerto. E ele escava isso. Sendo que ele tem os erros dele. Ele teve as perdas dele. Ele teve as tragédias dele. Eu não vou entrar aqui porque não cabe. Agora, o cara cruzar essa linha com uma naturalidade, com uma alegria. Você vê uma alegria nele, uma genuína felicidade. Pra inventar uma mentira de que ele falou sobre isso, sendo que o debate era sobre Bitcoin, não sobre a empresa, é fascinante. É realmente fascinante, assim, como que alguém pode ir pra isso. Que mais? Vamos falar sobre atonement, sobre você se arrepender e sobre você tentar compensar os seus erros. Eu não sei a palavra em português. Atonement é a palavra em inglês pra assumir que você errou, pedir perdão, se arrepender e fazer atos pra consertar aquilo, o dano que você causou. Certo? Make amends. Eu tiro isso do programa de 12 Passos, que foi uma coisa muito boa pra mim. Eu nunca passei por drogas ou álcool, mas esse é o problema o programa do Alcoólicos Anônimos, que incidentalmente eu conheço porque o Dream Theater, o Mike Portnoy, baterista do Dream Theater, fez uma série sobre os 12 Passos, porque ele passou por drogas e álcool, e depois ele passou pelos 12 Passos, ficou limpo, ficou sóbrio e tudo mais, e porque a Metaprogressiva ele fez uma música de 12 músicas dentro, uma caramba pra cada passo, e lá dentro eles discutem essas coisas. E mesmo quando eu era ateu, isso me ajudou bastante, inclusive essa música foi parte da minha conversão. A noção de que você só é tão doente quanto a sua doença. De que você pode admitir erros e voltar atrás e ir para as pessoas que você magoou, que você lesionou e falar, desculpa, eu errei. Eu sou uma pessoa ruim. Eu falhei aqui como ser humano. E eu tô aqui para te perguntar o que eu posso fazer para compensar isso. Esse é um processo maravilhoso que você pode passar na sua vida. Eu recomendo para todo mundo. E mesmo na época não sendo religioso, quando isso da Atlas aconteceu, eu voltei para essa música e falei, eu tenho isso ainda. Eu tenho isso aqui ainda que eu posso fazer. Isso pode ser uma história que termina aqui, ou isso pode ser um ponto aonde você vira outra pessoa. Se você for na Bíblia, você vai ver várias histórias assim, onde isso acontece. E é importante essa noção. Por isso que eu falei disso lá no vídeo do Milley. Eu falei, ele tem agora a possibilidade de usar essa grande tragédia, imbecilidade, burrice, erro, né? Pra falar, tá bom, eu fiz isso aqui de ruim, como é que eu faço 1000 vezes mais bem que isso? Bota na parede, escreve, bota na minha cara pra eu lembrar, escreve e bota na sua cara todo dia, virado pra você lembrar o que você fez. Pra você lembrar que você vai tentar fazer isso, compensar isso. Ele tem isso. E eu passei por essa jornada. Eu acho que boa parte do trabalho bom que eu fiz e o que me sustentou até minha conversão, e em boa parte causou minha conversão também, foi a noção que eu tinha isso pra pagar, sabe? Um exemplo. Eu não posso nem entrar em muitos detalhes disso. Mas um dos problemas de pirâmide financeira no Brasil é que até recentemente nem sequer era crime. Então eu falei, olha, eu tenho uma equipe de Helgov em Brasília. Eu tive por bastante tempo e depois isso evoluiu e virou inclusive Instituto Livre Mercado, que hoje trabalha com a Frente Parlamentar do Livre Mercado. E pensar, né, que tem canal que vive de pirâmide financeira. Os caras não estão nem aí, velho. O cara divulgou pirâmide uma vez, por engano. Apesar também que, como o canal dele é grande, né, tem muitos comentários de outros canais, muitos comentários que nem do portal ali que ele falou. Então talvez deve ser por isso que ele deve ter, como ele mesmo diz, ele quase dado uma rasta pra cima nele mesmo ali. Então, mas é incrível, né? Enquanto ele tá ali preocupado ali, tipo, não foi nem assim intencionalmente o negócio. E tem gente que divulga uma pirâmide, cai e dá aquela desculpa, fala que também perdeu dinheiro, arrasta um monte de gente, depois começa a divulgar outra pirâmide. O canal é de pirâmide, o canal, e ninguém tá nem aí, cara. Você vê como é que pode, a diferença de um ser humano pro outro, né? No Congresso Nacional fazendo a defesa de liberdade econômica lá. Pra
defender você toda vez que o Lula tenta fazer alguma merda. E o negócio tá evoluído, tá filho crescido, já não tem mais nada a ver com isso. Eu só tô lá no quadro de fundadores e tudo mais. Eu fui teve várias pessoas envolvidas nisso fazer acontecer, mas nasceu de uma equipe minha lá. Então eu já tinha essa experiência de trabalhar com legislação federal. Então quando teve a lei que criminalizava, eu falei, é dever moral meu fazer essa bosta passar. E ser a maior pena possível nesse troço aqui. Porque agora, eu não posso consertar o passado, certo? Mas agora daqui pra frente, quando tinha essa porra da Price Company, esse negócio assim, pelo menos que os próximos se fodam. Vamos tentar fazer isso. Então eu tava no Congresso, eu tava nos corredores do Congresso, com a lei na mão, com os papelzinhos dela na mão, rodando corredores do Congresso, conversando com os deputados, falando, ó, deputado, tem essa lei aqui, se eu tô aqui pra conversar contigo, tal, eu tenho esse contato com as sobre essa lei aqui e tal, tem isso aqui, esse negócio de criminalização aqui é importante, a pena tá baixa, tem que subir, vamos fazer isso aqui e tudo mais. E teve um outro dispositivo, inclusive, que quem alertou foi eu, que soltei um negócio que eventualmente levou à queda desse dispositivo, que se tivesse passado, você que tem conta em exchange estrangeira, ia ter perdido o saldo inteiro. E, inclusive, quando a gente bloqueou isso e tudo mais, depois eu levei uma chicotada de volta numa fake news que foi feita politicamente pra me prejudicar e uma vingança política disso, e eu não posso entrar em mais detalhes do que aconteceu, mas eu tomei consequências por causa disso. Agora, eu considerei isso uma responsabilidade moral, eu tenho que ir lá e fazer isso, pô. Eu fiz a merda, eu conserto. O trabalho que eu tenho feito no Gabinete de Liberdade, em todos esses anos de implementar liberdade na cidade, você fala, cara, olha, eu prejudiquei a vida de pessoas, agora eu vou fazer o bem pra vida das pessoas, como é que eu posso implementar liberdade nas cidades, como é que eu posso gerar empregos, como é que eu posso gerar desenvolvimento, quer dizer, já é o que eu acredito. Já é o que eu sinto, já é o que eu tenho como visão de mundo melhor. Mas adiciona um combustível a mais eu saber que eu tô com um saldo pra pagar. Inclusive, o concorrer foi parte disso. Ele coloca isso no meio. Ah, e depois o cara foi pra política, foi concorrer. Sim, eu fui tentar. Na cidade que tirou a minha mãe do cortiço e botou ela pra ser doutora, eu fui tentar falar, vamos tentar fazer um bem nessa cidade, eu vou tentar concorrer aqui, eu vou tentar ajudar, vou tentar participar disso. Eu já tenho 4 anos de experiência nisso, eu já previei mais de 100 legislações pelo Brasil de várias coisas diferentes. Vamos tentar levar lá. Vamos tentar fazer isso. E ganhando menos do que eu tô ganhando, do que eu ganharia se eu tivesse na iniciativa privada. Porque eu queria falar isso, mas, cara, eu tô parasitário. Eu ganho mais estando fora. Eu me estresso menos estando fora. Eu tenho mais liberdade estando fora. Se você conhece algum parlamentar sério, não tem muitos, mas especialmente deputado federal. Se você conhece alguém que é honesto e que é sério, que tá tentando fazer um trabalho ali decente, você sabe que esse mandato é um prejuízo, é um desgaste psicológico, é um peso na família e é um moedor de carne que tá destruindo essa pessoa. É isso. Se você é um cara honesto, você fala que eu tô aqui pra tentar fazer o bem. Você tá basicamente transformando a sua vida em eu vou prejudicar seriamente o meu pessoal e o meu psicológico e quase certamente ter prejuízo financeiro no saldo pra constantemente pedir à população pelo direito de trabalhar com gente que eu odeio. É isso. Se você é mandatário bom. E ele quer tirar sarro disso. Foda-se, meu irmão. Nos meus momentos difíceis, eu volto pra todas essas coisas boas que aconteceram e eu tenho grande orgulho delas. Ah, mas eu não ganhei em São Paulo. Não, hoje eu tô dando consultoria pra vereadores, pra prefeitos, estamos ajudando a implementar a liberdade econômica nas cidades deles, o que vai ajudar a gerar... Se eu fui competente, dezenas de milhares de empregos. Se eu for ruim, assim, se no saldo de 4 anos for assim, tipo, sei lá, 80 mil empregos, eu vou falar, nossa, só? Porra, podia ter feito 20 vezes isso. Sabe, é o que eu tô fazendo. É a minha contribuição positiva pra humanidade hoje. Se ele quer tirar sarro disso, ou de alguma forma usar isso como um ataque, foda-se, meu irmão. Mesmo. Eu tenho um orgulho gigante que eu fui a maior vaquinha em número de doadores pra vereador do Brasil em 2024. Nenhuma outra vaquinha teve tanto doador, tive doadores em todos os estados. Mais de 1000 doadores. Eu tenho um orgulho gigante disso. Porque a gente travou uma votação tão grande. Foi uma campanha que foi duríssima pra mim. Pessoalmente, mentalmente, eu saí dela completamente. Mas quem sabe, o meu lado pessoal nisso foi horrível. Mas ainda assim, eu me coloquei à disposição e fui fazer alguma coisa. Por que isso é uma coisa pra ter vergonha, pra ser um ataque? Ou, se isso tá errado, isso tá mal, qual que era o certo? Me explica então, me ajuda a entender, a visualizar como que eu poderia ter sido melhor nisso. E eu consigo visualizar como eu poderia ter trabalhado mais, como eu poderia não ter deixado vários erros me consumirem. Mas se eu não namoro que criticar isso, então, por favor, contribua de uma maneira positiva e me fala o que eu poderia ter feito de melhor aqui. E eu vou tentar absorver isso. Vai que você tem uma ideia útil. Além de só ficar fazendo imitação e xingando todo mundo e tentar ficar em todos os assuntos treta pra farmar o maior número de cliques possível. Vai que você tem uma contribuição útil. Vai que tudo foi pra chegar nesse momento. E por último, no meio daquilo tudo ele fala, não, eu desejo que você esteja bem, melhor. Você deseja a puta que te pariu. Você não pode, em cima de uma mentira, cravar 9 minutos de conteúdo, que é mais tem mais conteúdo falando de mim do que do negócio do Milley, que é o tema do vídeo. Pra, em cima de uma mentira, voltar a vez que eu quase me matei por um negócio desse. Pra fazer toda uma crítica, todo um negócio, pra falar que você tava certo o tempo todo, sendo que você tá mentindo sobre o assunto. E você perdeu o debate nas 2 vezes. E falar assim, e no meio de todas as imitações, no meio de toda a gritaria, no meio de toda a zombeteira, no meio de tudo isso, falar assim, não. Mas eu desejo bem pra você. Deixa eu voltar pra humilhação aqui. Deixa eu voltar pra escavar esse negócio sem nenhum contexto e gerar um monte de problemas e um monte de dúvidas aqui. Mas eu desejo bem pra você. Vai tomar no cu.
Rapaz do céu. Quando eu acho que o Nando Moura não consegue...